Alerta Geral. 7h19. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, um dia cheio de expectativas para os brasileiros, para os cearenses que acompanham a agenda política deste 7 de setembro. Um dia atípico, marcado pela primeira vez com um cenário de conflitos políticos que, de um lado, geram temor de instabilidade, de atos de violência, e, do outro lado, ao mesmo tempo, geram expectativa e esperança de bom senso e de racionalidade. Os últimos 2 meses, jornalista Beto Almeida, foram marcados pelas declarações polêmicas, pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do STF e ao sistema eletrônico de votação. A gente começa o dia, jornalista Beto Almeida, falando da agenda deste 7 de setembro. Você disse ontem aqui no Jornal Alerta Geral que a sua expectativa era de que ao final desta terça-feira o dia ficasse encerrado com normalidade. Você continua com esse sentimento, Beto Almeida? Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia para você novamente, Luzenor, para os nossos ouvintes. A minha expectativa, Luzenor, é de que ao final do dia nós tenhamos um balanço positivo de manifestações, sim, porque isso é democrático, mas sem atos de violência. Agora, o que eu temo na realidade é esse ambiente que hoje está muito intoxicado no Brasil, com pessoas e manifestantes que chegam ao fanatismo. E a gente sabe, Zenor, quando pessoas e grupos se jogam ao extremismo, se jogam às ações que eu diria radicais, a gente já sabe que isso pode acabar em violência, se não generalizada, ao menos em atos isolados desse tipo pelo país afora. Mas o que nós temos para comemorar é muito maior que isso. O próprio presidente Bolsonaro precisa tirar desse movimento lições. O que ele quer, nós sabemos, é que sejam atos massivos pelo país que reforcem apoio ao seu governo, mas que isso, Luzenor, tenha limites, que esses limites sejam todos dentro do que estabelece a nossa Constituição. Não dá para pensar, por exemplo, em movimentos que questionem a ruptura do Estado Democrático de Direito, como já se falou tanto por aí, tanto se falam. Eu nem vou atrás aqui de questioná-los, atos individualizados, por exemplo, defendendo a invasão do Supremo Tribunal Federal, a invasão do Congresso Nacional. Eu acho que isso nem cabe se discutir aqui. O que se mais quer é que as pessoas entrem e saiam motivadas deste 7 de setembro, entendendo que nós temos muito mais desafios pela frente. Desafios com a economia, com a retomada do emprego, com a segurança das pessoas e principalmente, Luzenor, com uma retomada de um governo que pense no país como algo muito maior que de fato ele é. São 199 anos para se comemorar como uma data festiva, como deve ser em qualquer país democrático. São 199 anos de independência política, de autonomia, que não podem ser simplesmente ignorados. Então, vamos torcer para que nós tenhamos esses atos da forma mais tranquila possível. Lembrando, Luzenor, que esses atos, eles também não se encerram hoje, porque nós teremos as consequências disso. O que virá depois do 7 de setembro é que vai inclusive definir os efeitos dessas manifestações de hoje. E lembre-se também, você e nossos ouvintes, que no dia 12 nós teremos outras manifestações, se não nesse mesmo porte de hoje, mas a direita, os chamados movimentos de direita, já se organizaram para o próximo dia 12 realizar manifestações por todo o país, como é o caso do Movimento Brasil Livre e outros segmentos mais à direita que querem fazer esse tipo de atos contra o presidente Bolsonaro e sempre, a palavra é essa, em defesa da democracia. Como isso vai ficar pelos próximos meses, esses atos de hoje e os dias seguintes é que vão definir. Que nós tenhamos, enfim, um país que encontre o meio termo nessa corrente de extremismo e de radicalismo. Porque isso, é claro, não leva e nem levará nem o país e nem os cidadãos a lugar algum. O que o país e as pessoas precisam, Zenor, é de segurança, precisam de retomada do emprego, de retomada da economia e principalmente de uma gestão eficiente.
Jornalista Beto Almeida, você deu ênfase à agenda do 7 de setembro, mas outra pauta já está com uma agenda que começa a ser construída. É a sucessão de 2022. Sobre a sucessão do governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, o deputado federal José Nobre Guimarães, que é vice-presidente da Executiva Nacional do PT, e o presidente da Executiva Nacional do PDT, Carlos Lupe, em declarações ao jornal Valor Econômico, expuseram um sentimento de confiança e trabalham como certa a manutenção da aliança entre as duas siglas no Ceará, ou seja, pelas palavras de Guimarães e de Carlos Lupe, PT e PDT continuarão unidos em 2022. E como o futuro é construído no presente, jornalista Beto Almeida, o PDT também se movimenta com lideranças políticas estaduais cumprindo a agenda no interior do estado. Usando a tendência, ao que tudo indica, é superar essas divergências que há entre os dois líderes maiores, Ciro Gomes e Lula, e manter essa aliança do PDT com o PT para 2022. O próprio senador Cid Gomes tem chamado a atenção nos seus movimentos políticos que ele tem realizado nos últimos dias em visitas feitas a grandes municípios no interior do Ceará. Esteve em Itapipoca, esteve em Marco, sempre com a justificativa de trabalhar propostas de emendas para o orçamento de 2022 da União que beneficiem esses municípios. Mas Cid é tido como uma verdadeira reserva dentro do PDT, caso precise de fato de um nome forte para disputar com a oposição no ano que vem. Além dele, claro, o próprio Cid tem dito que o nome natural dentro do partido é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que voltou de São Paulo, do seu mestrado, e voltou com tudo, Luzenor, já articulando uma série de encontros pelo interior, inclusive na próxima sexta-feira, dia 10, vai estar em Brejo Santo. Vai com todos os pedetistas de peso para participar de eventos na cidade de Brejo Santo. Naturalmente que o foco inicial não serão os candidatos ou os pré-candidatos ao governo do estado, mas uma tentativa de mostrar o fortalecimento do presidenciável Ciro Gomes, com reflexo claro sobre a disputa estadual, no âmbito estadual. Mas para por aí não, porque tem também o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que já botou o seu bloco na rua faz tempo. Está indo, percorrendo o Ceará em caravanas, naquele movimento de fazer o cadastramento de pessoas para se vacinarem contra a Covid. Evandro tem sido presença constante, junto com o prefeito José Sarto, em eventos oficiais da Prefeitura de Fortaleza. Mas não para também por aí, porque Mauro Filho é outro que está aí aliado há pelo menos 3 décadas dos Ferreira Gomes e quer sim ser uma opção dentro do PDT para disputar a sucessão do governador Camilo Santana no ano que vem. Junte todo esse caldeirão aí e mais a perspectiva de aliança, Luzenor. Então, nós teremos nomes que estão hoje colocados no PDT e que pretendem ganhar força e diferencial quando for para decidir. Agora a gente já sabe como é o método. O senador Cid Gomes costuma dizer o seguinte, que tudo tem o seu momento certo para definir, e a gente sabe que isso não sairá rápido. Seja como for, dentro do PT, a corrente majoritária é também para reforçar a aliança com o PDT no ano que vem. Jornalista Beto Almeida, para encerrar este bloco do bate-papo político, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Nailde Pinheiro, anunciou nesta segunda-feira, após o incêndio nas dependências da sede do Poder Judiciário em Fortaleza, que o atendimento vai ser mantido de forma remota. É possível, nesse momento, se dimensionar os estragos do incêndio na sede do Tribunal de Justiça, Beto? Os estragos são grandes, viu, Luzenor? E a sede do Tribunal de Justiça do Ceará está interditada. Não há prazo sequer para voltar a funcionar. No final da tarde, a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Nailde Pinheiro, entrou e saiu de uma reunião e anunciou o seguinte, que as atividades da presidência do tribunal vão funcionar temporariamente no Fórum Clóvis B. Vilacqua, a partir de amanhã, quarta-feira. O prédio do TJ vai estar sem poder receber nenhuma atividade de forma presencial, mas a desembargadora disse que ainda assim vai procurar dar um tom de normalidade ao atendimento que já vinha sendo feito, de forma virtual, com um trabalho virtual. Por enquanto,
há a expectativa de saber, na realidade, o tempo que vai levar agora para a recuperação da estrutura física do prédio do Tribunal de Justiça. Na realidade, não se sabe até, Luciano, se será possível de fato fazer essa recuperação, porque a Defesa Civil do município admitiu que há risco de desabamento da estrutura física, para você ter ideia do estrago que foi. Muitos ficaram, inclusive, com teorias, né, avaliando o que poderia ter sido isso, se o incêndio teria sido de forma acidental, de um curto-circuito, se teria possibilidade de haver, de ter tido alguma causa criminosa. Na realidade, isso tudo são teorias da conspiração. O que vai dar exatamente a dimensão e a causa desse incêndio é um laudo que ainda vai ser disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros e juntamente com a Defesa Civil. Mas a desembargadora Nailde Pinheiro recebeu o apoio imediato de autoridades, do próprio governador Camilo Santana, do presidente do Supremo Tribunal Federal, que demonstraram preocupação e todo o apoio à retomada e à manutenção das atividades da justiça aqui no estado do Ceará, Luciano. Foi de fato a nota, vamos dizer assim, triste na segunda-feira de ontem, antecedendo esse feriado de 7 de setembro. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre a pandemia da Covid-19. Vamos conversar com o médico infectologista da Escola de Saúde Pública do Ceará, Kenny Colares, sobre os riscos da variante da Covid-19. A gente volta daqui a pouco, em 1 minuto. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.